Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso espaço para discutirmos assuntos sobre laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar sobre coloração. Eu vou priorizar a coloração de Papa Nicolau, porque é a que a gente mais utiliza, principalmente no cérvico vaginal, e vou deixar para fazer um vídeo específico sobre algumas colorações citológicas mais para frente. Mas a maior parte das colorações especiais eu vou só falar quando a gente entrar em laboratório de histologia clínica, porque eu tenho mais imagens e fica mais legal para a gente ver o resultado desse tipo de coloração, beleza? Então, antes da gente começar, pessoal, não esquece de fazer o básico, que é deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos, e aí depois disso é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Coloração de Papa Nicolau foi criada por Jorge Papa Nicolau. Ele foi o camarada que idealizou esse método, essa técnica para fazer esse escrutínio. Ele começou a fazer esse teste em ratas, né? Ele colhia das ratinhas e colocava na lâmina e depois foi fazendo as verificações. Passou um tempo, ele fez esses testes em humanos e hoje em dia é a técnica que a gente utiliza para fazer o exame de preventivo de câncer de colo de útero. E no que é que consiste a coloração? Por que a gente cora uma lâmina, né? Bom, porque as células são transparentes, elas não têm uma cor própria. Então, se a gente não tiver uma maneira de fazer essa coloração, de trazer alguma tonalidade diferente, a gente não vai saber das sutilezas que podem existir. Por exemplo, como é que você faz para saber, sem corar, que uma célula está queratinizada ou que ela tem uma maior concentração de material genético dentro do núcleo? Ela está ali com o núcleo mais hipercromático, que a gente chama por conta da coloração. Se você não fez a coloração, não tem como você saber. Não vai dar não. Então, a única maneira da gente conseguir diferenciar célula intermediária de célula superficial, por exemplo, como é que a gente faz isso? Os corantes permitem que a gente faça isso aí, tá? Então, sem as técnicas de coloração, a gente não consegue fazer a diferenciação de certas estruturas. E aí, dificultaria muito mais para a gente poder fazer a liberação dos nossos laudos, tá? A coloração de Papa Nicolau, ela utiliza 3 corantes, que são a hematoxilina, o orange G e o EA36. Cada um desses corantes tem uma função específica na citologia. E o método, a técnica de coloração que a gente utiliza é um método que a gente chama de método regressivo. O que é um método regressivo? Ele é um método onde você impregna a lâmina com determinado corante e depois você retira o excesso desse corante de alguma maneira. Pode ser com banho de água, pode ser com banho de álcool, enfim. Mas você vai retirar o excesso desse corante. Existe uma outra técnica que é a técnica progressiva. E aí você vai corar um pouquinho e vai ver no microscópio. Vai corar mais um pouquinho, vai ver no microscópio de novo, até você alcançar a tonalidade que você quer. É um método mais demorado, então normalmente a gente utiliza o método regressivo, tá? E aí, como essa coloração cora as lâminas? Porque não é como se você pegasse assim um balde de tinta e fosse pintar alguma coisa. Vindo, tá bom? Você não está colorindo aquelas lâminas, aquelas células. Você não tem como fazer isso dessa forma. Então, ela vai utilizar uma reação que a gente chama de reação ácido-base. Lá, quando a gente estava no 2º grau, né, a gente estudou sobre isso. Reação ácido-base. O que resulta dessa reação? Um ácido mais uma base vai resultar em sal e água. Então, esse sal resultante dessa reação é que vai acabar corando essas lâminas aí, nessas células, no caso. Então, eu tenho lá a hematoxilina. Qual é a função da hematoxilina? Corar núcleo. Beleza. O que eu tenho dentro do núcleo? Eu tenho ácidos nucleicos, correto? Então, se eu tenho ácidos nucleicos dentro do núcleo,
Qual é o tipo de pH que eu tenho no meu corante hematoxilina? Um pH alcalino, um pH básico, ele não pode ser ácido. Então, o pH alcalino do meu corante vai reagir com o pH ácido do núcleo, resultando num sal que vai corar esse núcleo, uma coloração meio arroxeada ali. Esse corante me permite ver estruturas como cromatina. Então eu posso dizer se a cromatina está grosseira, se a cromatina está mal distribuída ou bem distribuída, né? Se essa cromatina está mais clara ou mais escura, que todos esses são critérios que podem estar relacionados à malignidade. Eu posso dizer, por exemplo, se eu tenho uma estrutura que a gente chama de sal com pimenta, que é um monte de pontinhos escuros de um lado e um monte de espaço mais claro do outro, né? A pimenta, no caso, sendo mais escuro e o sal a parte mais clara. Tudo isso eu só posso fazer por conta da hematoxilina que está impregnada ali. Mas aí, beleza, eu pego essa lâmina, mergulho num recipiente com hematoxilina, vai ficar um período ali. Quando eu tiro essa lâmina, ela está toda impregnada de hematoxilina. Essa lâmina com hematoxilina precisa ir para um banho de água corrente. Vai ficar lá mais um tempo nessa água corrente. Beleza, tirei o excesso. Lembra? A gente está falando de método regressivo. Tirei o excesso do corante. Aí, agora, esse corante ele é feito à base de água, hematoxilina. Então, essa lâmina está totalmente hidratada, porque ela estava na água até agora há pouco para tirar o restante desse corante. Então, agora eu vou desidratar essa lâmina. Vou passar em vários banhos de álcool, banhos progressivos, né? Então vai para álcool 70, álcool 80, 90, absoluto. Vai cair no Orange G. E o Orange G vai me dar o quê? Ele vai corar tudo que for hemácia e todas as estruturas que estiverem queratinizadas. Então, hemácia e queratina são corados no Orange G. Tudo bem? Por que é importante? Primeiro, para saber se o esfregaço está hemorrágico, por exemplo. Isso pode ser um problema. Pode ter sido no final da menstruação. Beleza, pode. Mas pode ser um problema. Essa pessoa pode estar com sangramento. E aí, essa estrutura vai ser visualizada graças à coloração do Orange G. Também vou conseguir enxergar a queratina, que pode me dar duas nuances. A primeira, benigna, quando eu tenho uma paraceratose que advém de infecções como tricomonas e cândida, ou pode também estar indicando um carcinoma invasor queratinizante. Então, é um corante importante. Tem algumas pessoas que não gostam desse corante. Tem gente que nem usa, né? Mas eu já ouvi falar, inclusive, eu não uso orange porque para mim não serve para nada. Cara, serve para você saber se está diante de um carcinoma queratinizante, se você está diante de um processo inflamatório mais agravante, né, mais agravado ali também. Tá? Então, o Orange G ele vai vai trazer para a gente esse tipo de informação. E antes da gente ir para o próximo corante, eu quero lembrar vocês de deixar o like no vídeo para que esse vídeo tenha a capacidade de alcançar mais pessoas, né, para que ele tenha maior relevância e possa alcançar mais pessoas. E também gostaria de pedir que você deixasse aqui nos seus comentários falando qual o tipo de coloração, né, o método de coloração que você utiliza. Você tem alguma variação na sua coloração de Papa Nicolau? Quais são os outros tipos de técnicas de coloração que você utiliza no seu laboratório? Para a gente até também agregar para colocar no vídeo aqui mais para frente um pouquinho, tá bom? E aí a gente vai passar para o EA36. Então, eu preciso tirar o excesso do corante aqui de orange, certo? Então, são mais alguns banhos. Agora não tem mais álcool progressivo, são todos álcool absoluto. Essa lâmina já está desidratada. Vai passar por vários banhos de álcool absoluto, uns 3, 4. E vai para o EA36. O EA36 é um corante legal, porque ele não é um corante de uma cor só. Ele é um corante que pode corar a célula de algumas cores diferentes. A célula pode ficar meio azulada, se ela for uma célula de um pH específico. Ela pode ficar meio rosada, se ela for uma célula de um pH específico. Ela pode ficar meio esverdeada se for um tipo celular diferente. E aí a gente vai ver isso agora, como é que funciona. Ela tem duas fases, o EA36, esse corante. O EA36 tem uma fase que é o verde brilhante, ou light green, que vai corar de verde, um pouquinho azulado também. E a gente tem a eosina, que dá essa coloração mais para o rosa,
né? Um vermelho mais rosado. Por que que isso é importante? Primeiro, células intermediárias e superficiais são muito parecidas. Então você consegue diferenciar, por exemplo, intermediária de superficial. Você consegue ver as células metaplásicas coradas de um verde mais denso. Então você consegue saber que são células metaplásicas. E você também consegue entender que há um processo de inflamação quando você vê uma estrutura que a gente chama, um achado que a gente chama de pseudo-eosinofilia. Significa que aquela célula que deveria estar azul, cianofílica, deveria ter sido corada com o verde brilhante, ela não foi corada com o verde brilhante, ela foi corada parcialmente pela eosina. E aí você vê que ela tem uma coloração mais puxada para o vermelho, mas as bordas daquela célula ficam coradas em um verde, um azul ali. E aí você sabe que isso é um processo inflamatório. Então essa coloração ela é importante também para que você possa detectar esses processos inflamatórios. A parte principal do nosso trabalho é a parte oncológica, tá? Mas isso não significa que você também não vai conseguir ver outras estruturas. Uma estrutura muito comum da gente observar são as bactérias. Como é que é a bactéria? A bactéria é uma célula bem pequena, um ser unicelular, procarionte. Significa que ele não tem uma carioteca. Então, o DNA dele ali fica espalhado no citosol. Então, quem é que vai corar muito mais essa estrutura? A hematoxilina. Então, quando você vê um bacilo, você vê cocos, né, ou alguma coisa do tipo, qual é o tipo de coloração que você vai ver? Vai ver ele ali num roxinho, um pouquinho mais escuro, quase um grafite, né, uma corzinha de grafite. Porque a maior parte que vai ficar nele vai ser de hematoxilina. Você não vai ver outra coloração em bactéria. A hematoxilina também vai corar os tricomonas. Você vai ver o tricomonas um tom de cinza, com um tom de cinza mais escuro dentro, que é o núcleo dele. E aí você consegue identificar, com um pouquinho de dificuldade, mas consegue identificar tricomonas. Essa mesma hematoxilina vai corar as bactérias lá da Gardnerella. Então você tem como ver a Klucel, né? Que é aquele amontoado de bactérias sobre a célula ali. Esses corantes também vão corar a Cândida. Então você vai ver a Cândida numa coloração um pouco mais avermelhada, né? Às vezes um pouco mais arroxeada, dependendo de como ela se comporte. E esses corantes permitem que você veja essas estruturas também. Então, essa técnica de coloração, ela vai te dar uma abrangência muito grande, você vai poder ver muita coisa ali. E aí, depois que você passou pelo EA36, você tem que tirar o excesso dele. Então, você vai tirar o excesso dele em vários banhos sucessivos de álcool e vai terminar a sua coloração montando com uma lamínula, né? Lembrando, eu já falei disso no vídeo passado, que lâmina a gente monta com lamínula, tá? Não fica com esse negócio de querer ficar passando verniz. A economia é muito pouca, é ridícula, não faz diferença nenhuma na sua vida essa economia que você vai fazer. Se é que tem alguma economia de fato, porque depois talvez você precise tirar esse verniz todo e invernizar a lâmina de novo, né? Então talvez nem seja uma economia muito relevante para você. Então montando sempre com lamínula, tá? E no final, quando você está com tudo montadinho ali, você vê a coloração bonitinha. E essa coloração, ela tem um aspecto específico que tem que estar para você. Ou ela vai estar com uma boa parte de um tom mais esverdeado ou azulado, tá? E aí isso vai te dar a ideia de que ela está bem corada. Ou ela vai te dar um aspecto meio acastanhado. Vai dizer para você que isso não foi feito bem, essa coloração não saiu bem feita. E aí isso pode ser por conta da fixação que a gente falou no vídeo passado. Uma má fixação vai te dar uma coloração mal feita, tá? Então é necessário, lembrando de novo, é necessário que você tenha um bom relacionamento com os seus parceiros para sinalizar para eles qualquer eventualidade para que isso seja corrigido e a sua coloração saia bem feita. Porque se a coloração não sair corretamente, você não vai ser capaz de enxergar essas estruturas, falei disso no vídeo passado, e pode acabar liberando falsos positivos, tanto na parte inflamatória como na parte oncológica, e isso pode gerar problemas para você, para sua carreira e para o seu laboratório.
Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, a audiência de vocês. Gostaria de mais uma vez pedir que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, deixem aqui os seus comentários sobre como vocês processam a coloração de vocês, se vocês têm alguma dificuldade, se querem que eu coloque mais alguns detalhes num vídeo posterior para a gente falar mais um pouquinho sobre coloração, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.